Ai, então tá bom. Ô, Rosa. Oi, Oswaldo. Vamos fazer a prece, Rosa. Harmonizar isso aí. Né? Você quer que eu faça ou você vai fazer? Por favor, por favor. Então Faça nós o... vamos acerenando os nossos corações, acalmando nossas mentes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, envolvendo o expositor da noite com energias de equilíbrio, de serenidade, envolvendo a todos nós, para que ele possa trazer os ensinamentos de conformidade com as nossas necessidades, mas que estejamos também receptivos a esses ensinamentos, que eles possam encontrar terrenos férteis em nossos corações e assim produzir frutos melhores para o nosso espírito imortal. Envolva, mestre querido, com a tua luz, a nossa fraternidade e todos nós que lá procuramos nos harmonizarmos perante as leis de Deus nos dois planos da vida. Tanto nós encarnados quanto os irmãos desencarnados que lá se encontram, necessitados dessa harmonia, desse equilíbrio para o refazimento de cada um. E nós aqui, mestre querido, eternos necessitados do teu amor, da tua luz e da tua direção, te rogamos mais uma vez, fique conosco hoje e sempre, pois muito necessitamos da tua iluminada presença em nosso meio. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Com a palavra, nosso irmão Celso, trazendo o estudo para nós hoje, já de antemão agradecendo por estar conosco mais uma vez. Bem, meu boa noite para todo mundo aí da Fratescal. Eu que agradeço essa oportunidade, porque todas as vezes que nós falamos sobre coisas espirituais, nós fortalecemos a nossa própria estrutura para o enfrentamento, para a confrontação com as circunstâncias da vida. Então, nós temos um tema hoje que nós deveríamos pensar profundamente sobre ele, porque fala sobre a questão de nós darmos uma preferência, de buscarmos em primeiro lugar, de valorizarmos mais a vida do que a própria existência. Se nós valorizarmos a vida, a própria existência, por consequência, será valorizada, porque nós a usaremos para criar em nós mesmos condições superiores para viver qualquer experiência que nós tenhamos que passar por elas aqui no plano da humanidade. Vamos dar um exemplo para a gente poder comparar. A gente sabe que as pessoas que se candidatam a um curso de sargento da aeronáutica precisa de ter muito, mas muita capacidade, muita condição para fazer um teste e ser aprovado para enfrentar as condições de aprendizado lá na aeronáutica. São duríssimos os exercícios que a pessoa tem que fazer, são muito complexos os aprendizados que a pessoa tem que fazer, porque ela vai lidar com circunstâncias superiores, que é manejar uma aeronave. Então, nós estamos na vida com uma incumbência de desenvolvermos a nós mesmos para viver uma circunstância mais complexa do que essa que nós já conhecemos. Para vivenciar experiências de muito maior valor, de muito maior reconhecimento do que nós estamos vivendo. E nós não damos importância a isso, não estamos ligando para isso. Estamos achando que basta ser religioso para a gente alcançar o reino dos céus, o reino de Deus. Alcançar a isenção, imunidade, salvação, proteção, blindagem contra males e malfeitores,
livramento de acidentes, livramento de acontecimentos catastróficos, e não é assim. Então, ao despertar a mente das criaturas a quem a gente gosta, a quem a gente ama, como é o caso de um expositor que está falando sobre um tema sobre isso, é uma coisa muito nobre, muito importante. A gente precisa entender que o ser humano é ele próprio o poder divino que precisa descobrir como operar esse poder divino para gerar em si mesmo os recursos que ele tanto pede a Deus. Não há alguém para atendê-lo lá fora. O Deus é dentro de nós. Portanto, não são pedidos nesse sentido que vão realizar o nosso livramento de todo o mal, mas a adoção das atitudes recomendadas para elevar as vibrações, para seu desenvolvimento espiritual, é que vão gerar isso em você. Então, nós tivemos algumas informações extremamente preciosas num tempo muito passado, mas que ainda estão vivas na nossa mente, dizendo para nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que todas as condições da existência serão supridas em decorrência disso, por conta disso, por causa disso. Então, olhe bem para a circunstância que nós estamos vendo agora. Outra palavra do Cristo revela que bens e males cresceriam juntos até um tempo em que seria sinalizado como parecendo ser o fim dos tempos, mas que ainda não seria. Então, dentro de nós, nós temos a certeza de que os males continuam crescendo nas mentes humanas, ainda despreparadas ou desinteressadas pelo crescimento espiritual, enquanto outros que ganharam um mínimo de consciência espiritual estão trabalhando pelo bem. Então, mal e bem estão crescendo juntos. As circunstâncias que nós vivenciamos agora, de uma maneira mais recente, até ainda estamos vivenciando, como é o caso da pandemia do coronavírus, embora ela já esteja bem no seu finalzinho, elas revelam uma coisa que a humanidade parece que tem uma memória curta, porque nós já tivemos dezenas de pandemias ao longo da história, e parece que esses eventos desse tipo se repetem de 100 em 100 anos, ou até menos um pouco, e intercalados com esses eventos de pandemia, ocorrem crises econômicas, crises de governo, guerras, rumores de guerras, e muitas coisas ruins vão acontecendo. Porque é natural, se a humanidade tem uma parte dela que ainda pensa no mal, que ainda pratica o mal, então os males estão sendo plantados e implantados na realidade humana. Enquanto que um outro grupo, daqueles que cultivam o bem, plantam o bem, semeiam o bem, estão crescendo em poder interior, em capacidade de se isentar de passar por essas experiências, e agora nós estamos nos dando conta de que a simples frequência a um centro espírita não nos garante essa imunidade, essa isenção. E todo mundo já sabe disso, não estou falando nenhuma coisa nova, não. É preciso que a mensagem que foi transmitida seja acolhida e seja praticada. Se não for assim, ela não vai produzir efeitos de transformação, de elevação das vibrações, não vai criar a isenção, não vai criar a imunidade e não vai criar também o livramento. Então, posso pedir quantas vezes eu quiser me livrar de todo o mal, assim seja, amém. Não, não vai livrar. Eu é que posso me livrar, só eu. Eu é que me ponho dentro ou que me ponho fora das circunstâncias que afetam toda a humanidade. Como assim? Simples. São coisas tão simples
que às vezes a gente nem acredita. Buscar o reino de Deus é entender que nós temos que fazer chegar à nossa consciência a verdade. Que verdade é essa? Filhos de Deus são deuses. Então, as regras de Deus são as nossas regras. As leis de Deus são as nossas leis. O uso da palavra é um poder. Se eu não sei usar a palavra, eu uso conhecimentos do mal, eu tenho males. Eu tenho experiências más, experiências ruins. E se eu sei usar as palavras, eu sei discernir quais são os conhecimentos que produzem as boas realidades, então eu tenho o bem, eu tenho as experiências boas, eu tenho um sentimento bom, eu tenho um crescimento e um fortalecimento das minhas estruturas internas, que são os fatores que vão me colocar em distinção. As pessoas não são distintas umas das outras por serem de cor branca ou de cor preta, por serem mais estudados, menos estudados, por terem dinheiro ou não terem dinheiro, por serem dotadas de um poder pelo status, se tem personalidade forte ou não, isso não importa, isso não interessa. O que interessa e que produz efeito em você é alinhar-se com as leis que regem a sua natureza divina. A repercussão é, na experiência exterior, vivências. Na experiência interior, sentimentos. Assim, a vida nos coloca na posição de competentes para decidir. Buscar o reino dos céus é ter o conhecimento de que a minha mente é o laboratório onde eu faço arranjos mentais que se tornam a minha experiência. Onde eu faço arranjos mentais que geram em meu corpo a imunidade que eu preciso contra todas as doenças. Que geram em mim um campo vibratório e um campo eletromagnético que me torna isento de passar por tribulações, desastres, e acidentes e outras coisas desse tipo. Então, a vida não é madrasta, a vida não é ruim, a vida não é complexa, a vida não é difícil. Os conhecimentos que te dão a consciência de si como ser divino são os conhecimentos que estão no Evangelho. As pessoas muitas vezes se assustam quando eu falo, não estão no Evangelho segundo o Espiritismo, estão no Evangelho da Bíblia. A razão é simples, e eu justifico. Não no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as explicações dos Espíritos para as coisas que são mais controversas, mais complexas. Ele é extremamente útil. Agora, o Evangelho da Bíblia ele tem a mensagem completa, mesmo as mensagens controversas e não controversas estão lá. Então, se você não tem tudo num ambiente espírita, a Bíblia é um ambiente espírita também, porque fala de espíritos, o que nós somos, todos nós somos. A realidade nossa era para ser uma realidade incrivelmente superior à que nós estamos tendo agora. Por que é que nós não estamos tendo a realidade superior que nós deveríamos estar experimentando? Porque nós largamos de lado o Evangelho. Coisas tão banais parecem falar, Celso, isso não tem significado, não pode ser isso. Vamos lá, coisinhas tão simples. Dai a todo o que te pedir é um texto do Evangelho, palavras do Cristo. Ponto final. A gente costuma querer justificar, dai a todo o que te pedir, mas não tudo o que te pedir, olha se precisa, olha se merece. Não tem isso, não tem isso. Dai a todo o que te pedir, ponto final. Isso faz a abertura de uma porta do mundo espiritual, do mundo divino, do céu, do reino de Deus. Que porta se abre quando você lê um texto simples assim, perfeitamente compreensível, que não gera nenhuma possibilidade de restar dúvidas, e você quer saber por quê? Porque dar é a forma que
a nossa natureza tem de se imprimir um sinal de recebedor do universo. Então, o que dar a todo o que te pedir gera em você? Gera a riqueza, gera a abundância, gera a prosperidade, gera a garantia de suprimento. Então, quando a passagem fala, buscai o reino de Deus e sua justiça, tudo mais vos será acrescentado, está falando para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, em relação ao que haveremos de comer, beber ou vestir, porque nós somos o poder sobre a vida e sobre os fatos da vida. Nós somos a fonte da derivação, do surgimento das realidades, especificamente para nós. Dessa forma, eu quero chamar sua atenção. Bens e males existem dentro de nós. Em princípio, eles são apenas dois tipos de informações com energias de teores opostos. Os males servem para anular o poder divino e os bens servem para potencializar o poder divino. Os males produzem a doença e gradativamente caminha para a morte, é a razão da morte, é o elemento da morte, a energia mortal em nós, e os bens são a energia vital. São aqueles que nos potencializam para o autodomínio, para o autocontrole e para a autonomia de construir realidades. É bem simples assim. Dai a todo o que te pedir e imprime em você uma marca. E você se torna potencializado para atrair prosperidade, para atrair abundância. Não é a abundância que você construiu, não é a prosperidade que você construiu, não é o desenvolvimento material que você construiu pela sua cultura, pelo seu conhecimento científico, pela sua habilidade manual, pela sua inteligência humana. Não, não é. É o poder da atração natural, que em circunstâncias que afetam toda a humanidade, você se torna isento, se torna imune, se torna atraente, e você estará distinguido, será feita uma distinção entre você e os demais. Mas em outras circunstâncias também, se nós adoecemos, a gente tem que pensar o que é que nos faz adoecer. Deus está me castigando por alguma coisa? Eu fiz alguma coisa errada? Não. Foi dito para você que o bem produz os bens e o bem-estar, o bom sentimento, a saúde, produz a realidade encantadora, que traz energia e poder. O mal constrói os males e faz você se sentir mal. Mal-estar, doenças e etc. Fragilidade nas capacidades de desenvolver as circunstâncias da vida. Então, nós estamos diante de uma coisa que é uma revelação extremamente importante. Quem deu importância? Quem é que aplicou realmente as suas energias, o seu esforço, a sua vontade, se empenhou para conquistar poder, para conquistar equilíbrio, para conquistar harmonia, para conquistar paz interior? Ninguém. Poucos. Não vou dizer ninguém, porque isso aí seria até uma injustiça, porque eu sei que todos os meus amigos que estão nos assistindo aí são muito empenhados nesses aspectos. Mas a gente está falando de uma cultura geral da humanidade, não estou falando especificamente para pessoas do grupo. É assim que acontece com a humanidade. Cada um de nós, que ao descobrir essas circunstâncias, que tome a sua diretriz e que mude o seu destino, e que implante em si as condições de exercer poder diante da vida. Você não é órfão, não é deserdado, não é deserdada. Você não está sem proteção e sem recursos. Tudo está dentro de você, são conhecimentos, e você emprega conhecimentos pelas expressões, pensamento, palavras, verbalização, atitudes, ações.
um modo de você ver, um modo de falar, um modo de agir, um modo de ser. Tudo isso são formas que você revela qual é o seu status espiritual na caminhada. Provavelmente, a maioria se esqueceu, eu não sei vocês, mas eu estou falando da humanidade, né? A maioria se esqueceu que nós todos estamos numa fila. Essa fila é a fila para a hora da transposição para a próxima dimensão. Quem está na frente da fila? Que hora será a sua vez de entrar? Ninguém sabe. Fomos muito avisados a respeito disso, para que nós estivéssemos prevenidos quanto àquela hora que ninguém sabe qual é. Então, desde agora, aqueles que têm um senso de responsabilidade que é pertinente e compatível com o nosso nível espiritual, eles estão empenhados em fazer de si mesmos fortalezas invioláveis diante das circunstâncias adversas. E por uma razão simples e bem fácil, porque se você não empregar o mal como elemento construtivo de realidades na sua experiência, essas realidades não serão capazes de fazer presença na sua vida, na sua existência. Você estará livre delas. E por ter uma vibração alta, por estar escolhendo elementos que são de alta vibração e de alto nível de energia, que são os conhecimentos do bem, você estará com os seus campos de blindagem, todos eles ativos, sem brechas, para que entre qualquer mal, de qualquer natureza, de qualquer força, de qualquer tipo. Então, buscar o reino de Deus é buscar o conhecimento de si. Para você reconhecer que ser filho de Deus é ser Deus. E que ser Deus é ser alguma coisa acima do ser humano. Muito mais do que ser humano. É ser poderoso. É ser criador. É ser consciente da expansão do universo por meio da expansão do conhecimento de mim mesmo. É entender que quando eu busco Deus, o encontro que eu vou ter é comigo mesmo. E quando eu quero me conhecer, o encontro que eu vou ter é com Deus, em mim mesmo. Não existem alternativas. Falar assim, não, mas eu prefiro ficar humano mais algum tempo, etc. e tal. Vai chegar a nossa hora. Inevitavelmente vai chegar a nossa hora. Que a gente vai fazer um caderninho de chamada lá em cima, fala assim, Celso, vem cá. José Eustáquio, vem cá. José Eustáquio, eu te incluí aí, mas eu sei que você não precisa ficar preocupado, porque você tem alta vibração, né? Você está no nível dos seres superiores, assim como os nossos colegas presentes aqui hoje. Ô, Celso, Oi. esse dia eu vou gazetar a aula, viu? Mas não tem jeito. Não tem jeito. Claro. E não tem como a gente escapar do nosso destino, né? Nós temos direito a uma experiência melhor, e uma experiência nos mundos superiores. Então, é isso. Mas aí, voltando então à nossa conversa, quando nós falamos assim, buscai o reino de Deus, é o autoconhecimento. Você vai chegar à conclusão de que toda a operação da vida é feita no seu ambiente mental. Tudo acontece aqui na sua mente. Até mesmo a experiência que você acha que é a sua realidade física, não é uma realidade física. Até mesmo a experiência que você acha que são acontecimentos da realidade física, não são acontecimentos da realidade física. Tudo ocorre num plano tridimensional, num campo da própria mente, que nós chamamos de campo experimental. Ex de fora, peri de periferia, próximo, e mental que é mente. Então, o campo experimental é um campo onde nós projetamos as realidades que nós enxergamos do lado de dentro. Eu não costumo dizer enxergamos do lado de dentro. Eu costumo dizer que nós achamos do lado de dentro. O que eu acho?
Eu acho que assim não pode, eu acho que assim não deve, eu acho que o fulano é isso, eu acho que o fulano é aquilo, eu acho que eu sou isso, eu sou aquilo. Não, tudo que eu acho do lado de dentro eu projeto para o lado de fora e se torna a minha experiência, porque eu não preciso achar, eu preciso experimentar e ser. Eu preciso entender, preciso compreender e preciso ver o mecanismo da vida sendo acionado por um titeriteiro, que é o manobrista que faz a marionete da realidade acontecer. Isso é você, sou eu, somos todos nós. Já ouviram falar dessa palavra, né? Titeriteiro, que é o elemento que manipula as cordinhas. Você manipula as cordinhas na sua mente e vê como experiência tridimensional na mente também, no campo externo, na projeção que alcança aquilo que você chama de visão externa. Então, buscar o reino de Deus e sua justiça tem mais coisas do que isso que eu falei até agora. Porque buscar o reino de Deus é autoconhecimento, é consciência de si, é consciência da sua divindade? Sim, é tudo isso. Mas, acima de tudo, há um elemento que permite que você tenha essa percepção ou que impede que você tenha essa percepção. É a vivência dos retornos. A gente acha que a justiça divina é aquela que nós rogamos que aconteça com o outro que nos fez o mal. A justiça divina é aquele que nos faz o mal como benfeitor para nos livrar do mal, que é a marca magnética que nós imprimimos em nós mesmos. Então, a justiça divina não é a que acontece para lá, é a que acontece para cá. É o que me acontece. Tudo que me acontece, por mais que eu pense que a pessoa é má, que é ruim, que o acontecimento é grave, que é pior, que ele não devia ter feito aquilo, foi o seu bem ele ter feito aquilo, porque ele, se você não reagir, se você não enfrentá-lo, se você não mandá-lo para a cadeia, não chamar o advogado para defender a sua causa, você se livra dos males. A única forma que a sua oração do Pai Nosso alcança, livrai-nos de todo o mal, é essa. É fazer com que o mal que você fez anteriormente atraia o malfeitor que vem tirar a sua marca pela não reação, pela vivência do que você fez antes, na humildade e no acolhimento, sem revolta, sem lamentação, sem queixa. Deixa a vida te trazer o que te é de direito. E ela trará não só os malfeitores, que correspondem às marcas magnéticas já gravadas em você, para fazer a asepsia espiritual, a limpeza magnética, como trará os bens em decorrência da limpeza do campo de exposição do seu poder de atração. Então, buscar o reino de Deus e sua justiça é uma coisa que só acontece em conjunto. Eu tenho que permitir que a vida aconteça e me livre de todos os males que eu marquei a mim mesmo com eles, e também eu preciso praticar o bem para que haja uma inversão magnética. Em vez de eu atrair o mal, eu vou atrair o bem. Então, a circunstância não é muito complicada, não é complexa, mas é aquilo que Cristo falou, né? Não resistais ao mal. Né? Como também Carl Jung disse, né? Tudo aquilo a que se resiste, persiste. Tudo aquilo que você coloca em foco, seja para criticar, para negar, para recusar, para não aceitar, aumenta, ganha mais energia, porque está no foco. O foco, a sua luz é o poder divino, com o que você fermenta todas as coisas. Dessa forma, nós temos aqui uma circunstância muito interessante. Virão outras pandemias? A resposta é sim.
Porque os males não foram extintos, eles continuam crescendo em outras mentes. Viram outras circunstâncias boas? Sim, porque o bem continua crescendo nas mentes das pessoas boas. Virão outras crises políticas, institucionais, econômicas? Virão. Vai atingir a todos? Não. Não vai atingir a todos. Vai atingir aquele que se inserir no contexto. Se você tem o magnetismo, a marca da prosperidade, da abundância, da riqueza, nenhum mal político, institucional vai atingir você. Ao contrário, nas épocas de crise, as pessoas que estão isentas da crise ganham mais dinheiro, ficam mais ricas, prosperam mais. Então, a circunstância é incrível, né? Quanto mais você tem, mais você recebe. Seja o que for. É bom? Recebe mais. É ruim? Recebe mais. Se você não fizer a inversão da chave, desconectar o mal e conectar-se única e exclusivamente no desvio do bem, desvie-se para o bem, então você vai chegar a um destino feliz. Destino da felicidade. Destino da experiência de prazer de encontrar a perfeição em todos os níveis da sua experiência e sentimentos. Vibre a honestidade em todas as circunstâncias e você formará um escudo de proteção contra os desonestos, porque no nível da vibração mais elevada da honestidade, você é invisível para ladrões. Vibre a perfeição da palavra saudável, a palavra de saúde, a palavra positiva, construtiva e voltada para o bem, e você terá plena saúde e terá um campo de blindagem, porque não será penetrado por aqueles insetos, vermes, micróbios, bactérias, fungos, entre outras coisas que existem, para penetrar a seu campo de blindagem, seu campo de vibração. Dentro do seu corpo, eles não terão poder algum, porque vibram inferior, vibram num nível muito baixo, e você está num nível muito alto. Então, você tem o seu campo de proteção interno e externo. Os fenômenos da natureza vão continuar acontecendo, vai acontecer vulcão, terremoto, maremoto, tsunami, vai continuar acontecendo, porque as mentes humanas, em face das circunstâncias externas, estão em convulsão, elas estão fervilhando, elas estão explodindo, elas estão criando condições como espíritos inferiores para mobilizar a natureza de forma destrutiva. Todo mundo vai ser atingido? Não, não vai ser atingido. A distinção é feita como? Da mesma forma. Se você só tem pensamentos bons, se você pensa no belo, na natureza, contempla a natureza como uma bênção, olha para o dia que amanhece e diz, nossa, que dia maravilhoso, que vida sensacional eu estou tendo num ambiente maravilhoso que é o mundo. Então, se o seu mundo é maravilhoso, ele não pode acontecer coisas tenebrosas, desastrosas, destruidoras. As circunstâncias são produzidas de dentro para fora, para todo mundo. Para todo mundo. E eu me alegro com isso. Por quê? Porque eu sei que aqueles que estão no meu hall de amigos, como vocês, são todos pessoas de bom coração, de boas atitudes, de bons pensamentos, de palavras que engrandecem a vida, que enaltecem e enobrecem as circunstâncias, que reconhecem a divindade das outras pessoas e para quem vocês todos se desdobram em esforços para servir com amor ao próximo. E aí, então, fica muito fácil nós compreendermos o grande mistério de Deus. Daí, acontecem muitas coisas em decorrência disso. Porque a gente cresce para Deus à medida em que Deus cresce dentro de nós.
E quanto mais eu vejo Deus em mim, vejo Deus nas outras pessoas, maior ele se torna em mim, maior ele se torna nas outras pessoas. A partir dessa experiência de eu dar vida e fazer crescer Deus dentro de mim e de olhar as pessoas com o olhar de Deus, então eu só vou projetar nelas as realidades que geram um relacionamento feliz, contente, maravilhoso, encantador, gostoso, que contribuem para que ambos sintam o máximo do melhor. Então é dessa forma. Olhar divino olha para as pessoas como seres divinos em diversos níveis da escala de ascensão e desenvolvimento espiritual. E vê naqueles que estão praticando o mal apenas crianças que ainda não descobriram os valores da consciência, os valores das palavras, os valores dos conhecimentos, e que ainda não são capazes de enxergar com o olhar espiritual que a realidade vem de dentro para fora, que as experiências se formam na mente, que todos os acontecimentos são produtos do nosso próprio trabalho. E a cada um que recebe pela sua ação, você vê qual é a ação que está ali por trás. Porque o pagamento do bem é com o bem. O pagamento do mal é com o mal. Não que Deus seja mal. É que Deus respeita ali o livre-arbítrio das pessoas e a ignorância delas. E nós sabemos que, pela didática divina, o mal é o mais poderoso instrumento para ensinar o bem. Depois de uma experiência ruim, de uma experiência mal, de uma maldade, de uma malícia, a ideia que fica é, nunca mais vou fazer isso. Eu não quero isso para mim outra vez. E isso sugere automaticamente uma mudança de comportamento, e comportamento é o que comporta na mente. Comportamento. Procedimento, como você vai proceder na mente. E aí, então, você tem vários níveis de poder na sua expressão. Pensando é um nível de poder. Pensando e falando, você duplica a energia desse poder. Pensando, falando e tendo atitudes, você triplica a energia desse poder. Pensando, falando, tendo atitudes e fazendo, você quadruplica a energia do seu próprio poder. Então, se houver coerência entre o seu bem-querer para si, o seu desejo saudável para si, o seu desejo de progresso, crescimento, desenvolvimento, prosperidade para si, e as suas palavras, nos níveis que eu acabei de mencionar, a vida aplicará essas suas próprias energias nesses níveis, como eu falei. Pense, fale, verbalizando, né? E tenha atitudes e ações coerentes com o seu desejo. A regra da vida é simples, é simples. Tudo é possível ao que crer. Como eu creio? A crença é uma coisa que vem da fé. Da palavra fé tem uma conexão com a crença. Eu acredito, eu tenho fé. Então, ela vem da palavra fides, do latim fides, que é a mesma raiz da palavra fidelidade. A consequência de ter fé ou não ter fé é ter fidelidade ou não ter fidelidade às leis que regem você mesmo, sua natureza divina. Eu citei como exemplo uma menção de comportamento ou de procedimento que gera prosperidade. Dai a todo o que te pedir. Se não houver relutância, e você não vai sair procurando ninguém para distribuir nada, não, porque não funciona assim. Você vai esperar o que te pedir e dar a ele o que ele pedir. Não importa o que e não importa quem. Porque a vida sabe o que você deve, você não sabe. Você nem tem consciência da sua existência passada.
E nem das suas experiências de um futuro, de um passado muito, muito breve, a gente já nem lembra. Fiz e já esqueci. Mas aí, então, eu chamo sua atenção novamente para outro detalhe. Essa informação, tu dai a todo que te pedir, não encerra todo o caso. Quando fala buscar em primeiro lugar a sua justiça, então a outra parte desse ensinamento diz sobre a questão de buscar a sua justiça, ela fala para você aceitar e acolher aquilo que vier. Por exemplo, alguém vem te pedir alguma coisa emprestada. Na sua mente, você tem um conceito guardado dentro de si que aquela pessoa é má pagadora. Ela não paga. Já pediu emprestado antes e não pagou. Esse seu julgamento, você achou onde? Dentro de si. Então, é lá que está essa marca. E a pessoa que vem, ela vem para te tirar essa marca. Então, o conhecimento do Evangelho diz assim: não te desvies de emprestar ao que te pede, vírgula, sem esperar nada de volta. Oportunidade de pagar sua dívida kármica, sua marca magnética negativa. Aí você fala assim, não vou emprestar mais não, já emprestei muito. Agora tem pouco, é só isso que eu tenho. Quando você fez a marca em si, que agora permite que você ache que o outro é assim, ele é só o espelho da sua realidade, você está projetando a realidade nele, e ele vem e tira a sua marca, ele vai pegar o negócio emprestado e não vai pagar, é claro. Não vai pagar. E por isso você deve dar graças a Deus. E lembrar-se, graças a Deus, menos uma marca magnética negativa em mim. Como se procede a limpeza magnética? Todo mundo já leu as obras de André Luiz e sabe que teve um caso, numa experiência dele no umbral, em que está acompanhando os instrutores, saiu do umbral e estava acompanhando os instrutores, e uma mulher queria atravessar de onde ela estava para a dimensão onde eles estavam. E o instrutor falou assim, não, calma lá, olha as marcas magnéticas dela, aquilo ali são marcas de aborto. Ela, por enquanto, não tem condições de entrar nesse campo vibratório. Então, as marcas existem. Nós nos marcamos como marcamos gado. E aí, então, a gente lembra daquela música, né? Tem uma música, eu não sei de quem que é, se alguém souber, me lembra aí. Vida de gado, ou vida feliz. É do Zé Ramalho, não é? Hein, gente? Quem sabe aí? É do Zé Ramalho Zé mesmo. Ramalho. Nas nossas canções, nós encontramos muita instrução espiritual, muita mensagem edificante, muita coisa construtiva. E, às vezes, a gente não se dá conta. Não se dá conta. O mundo todo está nos ensinando. O mundo todo está voltado para a nossa redenção. Tudo o que acontece fora de nós tem um efeito do lado de dentro que gera uma mudança, uma melhoria, um novo status quo espiritual. Não há nada de errado, não há nada de injusto, não há nada de imperfeito. Esse é o processo divino. Cada um se marca, recebe de volta no retorno, reconhece o valor, entende a importância e muda de procedimento. Assim que a vida funciona, muito bonita, é linda demais a vida. A vida é um grande espetáculo que se renova em oportunidades todos os dias para todos nós, sem nenhuma exceção. Não existem inimigos lá fora. Não existem adversários. Não existem adversidades. Existem matérias do currículo de formação da consciência espiritual. Você está convidado a caminhar por si mesmo, dar passos na direção do céu interno. Mas se você não anda, a vida te empurra
puxa o seu chão, te arrasta como numa esteira rolante, te faz vivenciar tsunamis, terremotos, maremotos, sacudidas profundas na sua vida, porque você é indispensável. Você não é uma pessoa para ser largada para trás, e não será. Então, evite as dificuldades, os problemas e os confrontos com as leis da vida, alinhando-se a elas, tornando-se um adepto da sua própria divindade, tornando-se um apóstolo da sua divindade, porque por enquanto você é discípulo de si mesmo. Você valoriza o ego, valoriza a personalidade, valoriza o seu status, reconhece a sua importância no contexto, se sente a sua grandeza, mas não sabe a imensidão dos seus poderes internos, da sua realidade interna, da sua realidade essencial. Não reconhece isso. Enquanto você não reconhecer, a vida vai te empurrar ou vai tirar o seu tapete. Não é para te machucar, é para te acordar. É sacudidas, são sacudidas. Eu quero fazer um convite para você aceitar as informações como elementos instrutivos da sua ascensão espiritual. Eu estou falando dos conhecimentos espirituais. Por mais importante que você seja, sendo médico, sendo um doutor, sendo um advogado, sendo um juiz, sendo um grande comerciante, seja o que for, você precisa de crescer espiritualmente. E quando é que você vai ter um indicador ou um sinal de que você está crescendo espiritualmente? Quando você parar de se incomodar. Quando você parar de se perturbar. Quando você parar de valorizar os males, quando você parar de dar peso às coisas que vão te fazer pesar nas costas, porque só você é capaz de perturbar a si mesmo. Por isso a gente não fala, não se perturbe, a gente não fala, não deixa que o outro te perturbe. Não, não se perturbe, não se incomode. E aí, então, a gente tem uma visão, só você é capaz de fazer mal a você. Se você der muito peso para uma coisa negativa, ela vai pesar nas costas de quem? Na vida de quem? Na experiência de quem? Sua. Sua. E tudo são o quê? Palavras, gente, palavras. Eu não aguento isso. Ora, quando você fala que não aguenta isso, você reduz todas as suas capacidades que te dariam resiliência. E você passa a ser vítima de si mesmo e com mais intensidade do que você é capaz de suportar. Quando você fala, eu não dou conta, a coisa se torna tão complexa que você não dá conta, mas é você que tirou a sua capacidade de dar conta e que deu esse status de complexidade para a coisa que você criou na sua mente. É tudo num ambiente só, na mente. Na mente. Quando você dá muito valor, a pessoa te xinga, ou te incomoda, ou te dá uma fechada no trânsito, ou te aborrece por alguma coisa que falou, você está dando valor a estrume. Você está carregando todo o estrume para dentro de você e dando um valor. Nossa, estou cheio de estrume, estou cheio de... Não, dá valor ao que é bom, a riqueza. Aquilo que é rico, aquilo que enriquece, aquilo que expande você, que torna você melhor. O bem. Então, esquece, fecha o ouvido para aquilo que poderia, em outros tempos, te ofender, porque a ofensa pertence ao ofensor. Se você receber, aí ela passa a pertencer a você, e à medida que você der, é você que vai sentir. Eu não sei se eu estou me fazendo bem claro. Mas acho que sim, né, Zé Eustáquio? Eu não ouvi sua voz, Zé Eustáquio. Ô Celso, Oi. eu acho que ele está com algum problema técnico lá, viu? Eu acho que sim. Estou vendo que ele tentou. Mas você não perguntou não, mas eu vou dar o meu... Pode ser você para minha responder. opinião aqui. Tranquilo. Está claro e sendo muito
muito importante para cada um de nós, né, Celso? As suas afirmativas aí, né? Que, Perfeito. de uma certa forma, né, mostra para nós a sua palavra, os seus dizeres aí, o que você está falando, que nós realmente, como está no Evangelho, nós é que somos os artífices, né, Artífices da própria realidade. da própria, exatamente, né? É. É isso mesmo. Muito Obrigado, bem. Oswaldo, pela sua opinião aí, viu? Muito obrigado mesmo pela Ô, intervenção. Celso, Oi, fala, ô, José. Aí. Celso, Sim. agora resolveu o problema técnico. Zé, Tá o que certo. está interessante é o seguinte, você está sem som e está com som. Tem uma coisa, né? Mas tudo bem, o importante é que você está com som agora. Não. É que o computador que está sem som. Aí eu liguei no celular, deu certinho. Tá dando para. É um gênio, é um gênio. Tá tudo tá muito claro, Celso. Tá ótimo. Muito obrigado. Isso mesmo. Então vamos Nós prosseguir que aqui, que a gente está. precisamos assimilar esses conhecimentos, né? Hein? Nós que precisamos de assimilar esses Sim, sem conhecimentos. dúvida, sem dúvida. É isso. Assimilar até nós já assimilamos. O que falta é fazer a digestão espiritual, quer dizer, é incorporar aquilo ao nosso patrimônio físico, que se transforma em ação, né? É isso mesmo. Então, voltando aqui para nós, nas circunstâncias em que nós estamos vivendo hoje, a gente pode destacar alguns elementos que são fundamentais para que a experiência humana seja considerada boa ou ruim. Saúde é um fator. Depende só de nós usarmos os conhecimentos do bem. Prosperidade é um fator. Depende só de nós usarmos as palavras que se relacionam com prosperidade e alimentá-las, com pensamentos recorrentes e palavras. A questão do relacionamento com as outras pessoas depende do nível de consideração em que nós a entendemos, que nós a enxergamos. Se nós achamos como um ser humano ruim, um ser humano cheio de vícios, então ela sim será conosco. Mas se nós a olharmos com o olhar divino e a enxergarmos como seres divinos também, então nós teremos um relacionamento divino com ela. Nós enviaremos projeções qualificadas e teremos os retornos qualificados no comportamento dela. As pessoas não são o que elas são na aparência, elas são o que nós pensamos que elas são. Para cada um, ela é do jeito que a pessoa pensa que ela é. É particularizado esse tipo de comportamento. Porque a pessoa não tem um comportamento padrão com todas as outras pessoas. Ela tem um comportamento de acordo com a consciência do outro, que projetou nela que precisa de viver uma experiência espelho, de sentir seus próprios valores. Então, bom ou ruim é uma coisa que você projeta ou não projeta. Você que coloca o valor na pessoa para ela se relacionar com você. Não é o outro. Nunca é o outro. O seu universo, a sua realidade, a sua vida é só você. Todos os demais são figurantes atendendo às demandas do seu ser espiritual, do que você é em essência. Então, amar ao próximo como a si mesmo é só uma questão de inteligência. Porque se eu estiver amando ao próximo, estarei amando a mim mesmo. Em igual quantidade, igual modelo, igual padrão. E se eu estiver amando a mim como ser divino e amando ao outro como ser divino, eu estou amando a Deus em mim e nele. Não pode ser diferente. Não é diferente. Não acredite que você está diante de uma pessoa em qualquer relação que você estiver. Se você estiver sentado numa cadeira em frente a uma mesa, aquele que está do outro lado é Deus. Você nunca está longe de Deus. E Ele nunca está fora de você. E o bem que você faz a qualquer pessoa é o bem que você faz ao Deus em si. E a retribuição do Deus em si é glória, é expansão, é crescimento, é desenvolvimento, é abundância, é prosperidade.
quem estiver muito afim mesmo de tornar-se maior e melhor do que tem sido, vai lá no Velho Testamento, no livro do Deuteronômio, no capítulo 28, e leia lá o que é que você tem de recompensa da vida do Deus interior quando você se alinha com as leis que são suas. São as leis do seu céu. São as leis do seu paraíso. São as leis da sua felicidade. Vou olhar as horas aqui. Falta 5. Então, 5 minutos. Isso, tranquilo. Então, você, olha o Deuteronômio, que ele tem 2 partes. Se você fizer aquilo que é recomendado e se você não fizer aquilo que é recomendado. Tem as consequências de um e as consequências de outro. A experiência nossa pede envolvimento. Não adianta eu ter a teoria, exclusivamente a teoria, sem nenhuma prática. Vamos fazer um comparativo e avaliar se eu estou com a razão e se o Cristo também tem a razão quando ele diz para nós que são adoradores de Deus, aqueles que o adoram em espírito, em caráter, em jeito de ser. Isso é adorar em espírito. Porque adorar pelo modo de conhecer não se traduz em produção de energia. Não se traduz em criação de poderes, ativação de campos de atração e nem de campos de repulsão para os males. É um engenheiro sem a prática de construção de prédios, ele é só, vamos dizer que não tem bacharelado em engenharia, mas vamos dizer que ele seria um bacharel. Ele é um formado que não é um engenheiro de fato. É como o advogado que não faz a prova de... como é que chama aquela prova? De proficiência. OAB. Proficiência da OAB, porque ele não pode advogar. Então, ele não é advogado, ele é bacharel em direito. E assim é muitas outras profissões. E espírito é o seguinte, você é bacharel na doutrina do Cristo, mas você não pode ser bacharel. Você tem que fazer a prova de proficiência. Como é que ela vem? Ela vem com vivências difíceis, com problemas, com dramas e com circunstâncias, com doenças graves. Todo mundo já sabe a minha história, eu já contei aí, que eu fui diagnosticado com câncer de pâncreas. Que prova maravilhosa que eu passei. Isso é um símbolo de confiança dos seres da dimensão superior ao trabalho que eu faço comigo mesmo. Por quê? Para dar um câncer para mim, eu estou há 40 anos falando que eu sou capaz de curar, que nós somos Deus, que nós temos esse poder, que nós podemos vencer a doença, podemos isso, podemos aquilo. Então, que prova melhor poderia existir para mim? Ou você se cura ou você morre. Não é uma prova boa? Então, eu achei maravilhoso. O dia que os médicos falaram isso, eu achei aquilo, para mim, foi um espetáculo. Foi uma maravilha. Isso foi há 8 anos atrás. 8 anos atrás eu estou aqui. Câncer de pâncreas é 3 a 6 meses, diagnóstico de morte, da letalidade dele. Eu não fiz nenhuma cirurgia, tinha 11 horas e meia de cirurgia marcada para mim para a semana seguinte. Eu falei, muito obrigado, eu vou esperar uns 3 meses aqui para ver como é que fica isso. Eles olharam uns para os outros assim e até riram. Eu falei, esse cara não está entendendo. Ele não tem de 3 a 6 meses de vida mais não, hein? Como é que ele vai esperar de 3 a 6 meses? Eu não fiz a cirurgia, não fiz nenhum tratamento, estou aqui. Estou aqui. Eu tenho o poder de me curar pela mente. Eu fortaleço o meu sistema imunológico pela alimentação e pelo pensamento recorrente. Eu sou o poder sobre todas as coisas. Eu estou falando só de mim? Não, estou falando de vocês. Vocês todos podem bater no peito e falar, eu sou o poder sobre todas as coisas, porque é. Mesmo que você queira negar, não tem outro jeito. Só você produz a sua realidade, não tem intervenção de ninguém. Você pode ter alguma intuição, alguma ajuda, alguma orientação aqui na mente para você mudar de comportamento, de procedimento ou trocar de atitude. Mas fora isso, ninguém vai fazer nada por você, é você que faz.
Você é o Deus por quem sempre tem procurado. E ao encontrar isso, você encontra a grande oportunidade de assumir a autonomia na formação de suas realidades. E você tem o direito, porque você se tornou adulto maior em relação à sua dimensão espiritual. Então, eu agradeço muito a Frade Ascal pela oportunidade, ao José Eustáquio, que está sempre me dando essa oportunidade, a vocês todos que carinhosamente estão aqui presentes e com todo o empenho e atenção em busca do melhor para si mesmos, que vocês consigam encontrar esse Deus interior e essa realidade interna, para que a vida de vocês possa se tornar o paraíso a que você tem direito. Nós que te agradecemos, Celso. Obrigado, Zé Eustáquio. Te agradecemos mais uma vez. Daqui uns dias estou te ligando de novo. Conta comigo, conta comigo. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Tá? O prazer é meu. E vamos fazer a nossa prece, né? Damos por encerrado o estudo, agradecendo a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso companheiro, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e que tenhamos a sabedoria suficiente para assimilar os conhecimentos e, principalmente, praticar esses conhecimentos que, com certeza, vão nos elevar muito mais. E, com o amparo dos amigos espirituais, fazendo a nossa parte para recebermos o amparo que necessitamos, vamos em frente, sempre com muita fé e esperança de um futuro melhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para todos. Que assim seja. Que assim seja. Gente, o meu boa noite para todos e muito obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Boa noite para você. Nós te agradecemos mais uma vez, né? Obrigado, viu, gente? Tá? Obrigado aí, de coração. Jesus abençoe você. Isso. Obrigado. Até mais. Tá? Um abraço, então. Você. Um abraço. Até mais.